Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, trazendo mais uma notícia sobre um fundo imobiliário que é o Mana 11, né? Um dos fundos imobiliários que tem performado muito bem em um período aí de quase um mês, onde a bolsa vem caindo. É bem interessante que tem alguns fundos imobiliários que estão conseguindo performar melhor do que ações, melhor do que o Tesouro Selic, estão conseguindo bater até IPCA 6. É interessante, tem muita gente vendendo fundo imobiliário para comprar títulos públicos indexados a IPCA 6, quando tem muito fundo imobiliário, mas que infelizmente não conhece. Então, por isso, vou trazer para vocês um fundo imobiliário que consegue bater o Selic, consegue bater IPCA 6 e consegue também bater tranquilamente o Ibovespa. E este fundo é o Mana 11, onde ele tem um patrimônio líquido de 203,45 milhões, né? O mercado ainda não chegou a precificá-lo no seu valor justo, uma vez que o mercado ainda está precificando na casa de 202,3334 milhões. O último dividendo dele foi na casa de 11 centavos, mas vale lembrar que ele é um fundo de base 10 e ele se encontra bastante descontado. Por quê? Porque a cota patrimonial é R$ 9,51 e o mercado está pagando R$ 9,46. E se nós pegarmos o dividend yield deste fundo e anualizarmos, ou seja, juntarmos todo o dividendo que foi entregue ao longo de um ano, ele está distribuindo 14,88% em dividendos isento de imposto de renda, o que bate o Ibovespa, o que bate o Tesouro Selic e que bate tranquilamente IPCA mais 6. Então, muitas vezes eu não entendo que muita gente vende os seus fundos imobiliários para comprar IPCA 6, né? O volume negociado 13,21 milhões ao mês, ou seja, você consegue negociar com muita facilidade, né? E interessante que agora que ele tem 7.215 cotistas, ou seja, quem está vendendo seus fundos imobiliários para comprar tesouros indexados a IPCA e 6 é porque verdadeiramente não conhece os fundos imobiliários. Se nós descermos aqui no relatório gerencial, que inclusive saiu agora nessa semana, se nós descermos até a página 9, né, para nós vermos a saúde do fundo imobiliário, a gente consegue perceber que nesse ano de 2024, a arrecadação dele no mês de março e no mês de abril chegou à casa de 2 milhões, ou seja, ele já está conseguindo ter mais dinheiro do que ao longo do ano de 2023, onde a receita ficava ali na casa de 1,7, 1,9, e a receita só foi maior em dezembro, porque a maioria dos fundos imobiliários acabam recebendo mais dinheiro nesse período. Também vale a pena destacar, né, que essas receitas são receitas bem diversificadas, porque ele é um fundo bem diversificado. Ele é um fundo que tem CRI, ele é um fundo que tem outros fundos imobiliários, ou seja, ele investe em cotas de fundos imobiliários e ele também possui ações. Uma informação também muito importante sobre este fundo é que ele vem conseguindo reduzir as despesas, o que é muito saudável, uma vez que aumenta o dividendo distribuído, onde aí pelo segundo mês consecutivo ele distribui 11 centavos por cota, ou seja, está pagando bastante. Isso faz com que, se nós compararmos os rendimentos deste fundo imobiliário com um tesouro ou um CDB, para conseguir bater o rendimento, você tinha que conseguir um CDB ou um tesouro Selic que ele pagasse 154,3% do CDI, o que nem o banco vai fazer isso com você e jamais o governo vai vender um título com essa taxa, mostrando o excelente rendimento. Uma informação também muito boa é que o histórico do Mana 11
é justamente distribuir 11 centavos para cima, né? Ou seja, entregando aí um dividendo na casa de 14% ao ano. E vale a pena chamar a atenção que existe a expectativa desse dividendo ficar ainda maior, que é a casa de 12 centavos, e mesmo que alguma coisa venha a acontecer, no máximo vai reduzir 1 centavo, ou seja, você receberia 10 centavos. Se você adquirir a cota dele atualmente no mercado, você vai estar levando a carteira dele de CDI mais 4, uma taxa que você não encontra no mercado, e vai estar levando o IPCA mais 8,92, também outra taxa que você não encontra no mercado. Ou seja, a carteira dele você está levando bem barata. Evidentemente, quem comprou ele mais cedo, quando ele estava abaixo ali de R$ 9, conseguiu levar a carteira dele, né, que é 43% da carteira dele é indexada ao CDI, teria levado o CDI mais 7, ou seja, uma taxa histórica, e IPCA mais 9,77, que é uma outra taxa histórica, certo? Se nós descermos mais um pouco, desde que ele foi lançado, ele nunca perdeu para o IFIX, né? E também ele não perdeu para o CDI, ele conseguiu bater o CDI em todos os cenários. Nós fomos ver a quantidade de cotas, evidentemente subiu, a quantidade de cotista também subiu quase 1.000, aumentou, né? A quantidade de cotista, ou seja, saltou no mês de março de 6.272 para 7.215. Ou seja, um fundo imobiliário que tem 6.000 investidores, de um mês para outro ele aumentar 1.000, foi um aumento de 15%, ou seja, olha que ele está começando a crescer, ou seja, mostrando aí excelentes resultados para você que é investidor. Eu quero descer aqui embaixo para mostrar para vocês o portfólio dele, né? Porque as exposições, o risco, isso tudo está embutido no portfólio. Então nós temos aqui a carteira de CRI dele, né? Um CRI aí indexado ao IPCA, indexado ao CDI. Como vocês podem observar, são taxas bastante agressivas, ou seja, taxas que buscam grande retorno. Do ponto de vista da carteira de fundos imobiliários, ele tem VGIR11, que ele é um fundo de CDI, muito recomendado no cenário que nós temos hoje. Ele tem GALI11, que é um fundo misturado de renda urbana com galpões logísticos, que tem entregado bons resultados. Ele tem MCHY11, que é um fundo de papel conhecido por ter uma carteira bem agressiva, que busca um retorno alto, e também ele tem VGHF11, ou seja, fundos imobiliários no intuito aí de ter bastante dividendo para dentro da carteira. Também uma característica que torna esse fundo um dos mais modernos, né? Por isso que muita gente investe nele, é que ele investe em ações e em boas ações do setor imobiliário, que é a Allos, a MRV, Tenda e Multiplan, ou seja, ele tem um portfólio bastante diversificado, o que lembra bastante uma carteira, né? Ou seja, um excelente fundo que tem CRIs, bastante solidificado, uma taxa muito retorno que bate qualquer cenário, tem uma carteira de fundos imobiliários e tem uma carteira também de ações, certo? Se nós olharmos para o mercado, né, ele está ali num valor intermediário, não está próximo da sua cotação mínima, mas ele não bateu a sua cotação máxima. Se nós olharmos os últimos 30 dias, ele vem subindo a cotação, e isso é normal, é tanto que no mês ele já cresceu 5,79%, certo? Ou seja, muita gente comprando, muita gente investindo e as cotas dele sendo procuradas. O valor patrimonial R$ 9,51, já se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, mas se você pegar vídeos aqui no canal, eu já gravei vídeo com ele lá atrás, quando o número de cotistas era menor do que 6.000, e eu falei da importância de vocês analisarem e colocarem na carteira, porque ele era muito bom para o cenário que nós estamos hoje. E também ele tem em caixa aproximadamente 12,8 milhões
E algo muito interessante é o baixo número de cotista, o que traz para nós uma excelente notícia que se ele continuar entregando esse dividendo, provavelmente esse número aqui de cotista ele vai subir muito, né? E se nós observarmos, ele já empatou o dividendo do ano passado com a expectativa de nesse ano pagar muito mais do que no ano passado, certo? Então, esse era o nosso conteúdo de hoje para vocês, trazendo o Maná 11, que está entregando aí um excelente retorno aí para o seu cotista. Você que se assustou, acabou vendendo aí as suas ações para comprar aí ou vender os seus fundos imobiliários para comprar IPCA 6, achando que era a última oportunidade. Lembre-se, existem ações e existem fundos imobiliários que conseguem bater tranquilamente os títulos públicos, porque lá é renda fixa e aqui é renda variável, certo? Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês. Lembrem de seguir o nosso canal e até o próximo conteúdo.